tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado quando está alugando um apartamento ou uma casa. Nós seguimos com esse tema por aqui. Como nós falamos, para mudar sempre tem que saber o que pode ou não fazer, mas nem por isso temos que deixar de decorar do nosso jeitinho. Por isso eu recebo aqui no estúdio a arquiteta Priscila Mioto para nos dar algumas dicas que não vão atrapalhar essas leis que falamos agora há pouco. Tudo bem? Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Duda. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, acompanhei a entrevista do doutor e realmente, né, quando a gente vai alocar um imóvel, seja ele apartamento, comercial, a gente sempre pergunta, né, será que vale a pena investir? Até que ponto eu posso ir, né, para que isso não tenha, enfim, um dissabor, né, no processo. Então, eu sempre oriento, né? Sempre que vou falar com um cliente, e até porque eu estou normalmente nas duas pontas, né? Com o proprietário e com o inquilino. Então, assim, ora o proprietário, o investidor me contrata para deixar o apartamento apto para esse inquilino vir, e ora o inquilino quer deixar o apartamento do seu jeito. Então, eu sempre digo que o combinado não sai caro. Então, a partir disso, eu sempre oriento para que tenha essa comunicação entre imobiliária, ou seja, o proprietário, para que seja estabelecida uma conversa, né? Que mesmo que seja colocado em contrato, enfim, essas benfeitorias que você vai fazer para o imóvel. Mas, da mesma forma, eu sempre oriento que possam ser feitas transformações reversíveis, vamos dizer assim, né? Então, como é bom a gente estar num espaço que a gente deixou do nosso jeito, que a gente se conecta, que a gente sabe que aquilo, né, tem um senso de pertencimento, porque assim, não é o proprietário que vai morar lá, né? Não é ele que vai acordar todos os dias naquele local. Então, assim, como é bom, e a neuroarquitetura, ela muito explica isso, né? Que o espaço, ele também dá alguns reflexos na tua vida. E seja de prazer, de felicidade, esse senso de pertencimento é muito bacana. Então, quando alguém me convida, né, a fazer esse projeto, seja para um imóvel locado, seja para uma sala comercial, qualquer ambiente, a gente sempre passa por essas prerrogativas, né? E aí eu dou essas sugestões que muitas vezes são reversíveis para o apartamento. A gente estava falando antes, junto com o doutor aqui, sobre a questão de furar parede, de pintar, de usar a fita dupla face. Essas são algumas dicas, quais são as outras? Então, Duda, olha só, eu sempre oriento que a gente faça, então, essas modificações que sejam menos onerosas, vamos dizer assim, e tudo que você consiga levar depois, porque assim, a gente nunca sabe quando esse imóvel vai ser solicitado. Então, assim, a ideia é trabalhar com marcenaria inteligente, trabalhar com cores, trabalhar com pinturas, com quadros. Tem um trio bem bacana que é tapete, almofada e manta. Você já faz uma modificação no ambiente. E eu tive sim alguns apartamentos, por exemplo, que até estão passando ali, que a gente fez uma mudança assim na cor e a gente acaba estabelecendo cenários dentro. E essa cliente, né, desse apartamento queria uma cor no apartamento, não queria aquele branquinho, sabe, habitual, queria ter a personalidade dela. Então, essas coisas normalmente você tem que entregar o apartamento como você recebeu. A partir do momento que você pinta, depois você vai ter que realizar a pintura. Então, a pintura, normalmente a gente faz, sabe, um bem bolado ali, uma aplicação de boiserie, plantas, quadros. Então, a gente consegue ambientar e deixar, sabe, esse senso de pertencimento, essa segurança, essa coisa, sabe, de ser tua, né? Por aquele momento vai ser teu. Então, que você se sinta bem nesse espaço. E tem também a questão de usar as decorações pequenininhas, de colocar alguns objetos. Isso é muito importante para a personalização do projeto. Então, por exemplo, você tem algumas coisas tuas, né? Objetos de decoração bem particulares. Então, a gente dispõe isso no ambiente. Eu já montei alguns apartamentos só com mobiliário solto. Então, carrinho bar que vira uma mesa, aparador que vira uma estante. Então, a gente consegue ter bem funcional, sabe? Esses móveis que depois você carrega tudo e leva junto para o próximo local que você vai estar alocando, né, novamente. A gente tem uma imagem aqui na tela, um pouco mais aberta. Dá para a gente comentar aí o que esse antes e o depois, o que foi feito? Então, nesse caso específico, a cliente me procurou, né, querendo dar um pouco mais de personalidade para esse local. E aí, então, a gente, né, junto com ela, que ela é bem ousada também, né, e também nos possibilita isso,
eu coloquei para ela, olha, não vamos fazer umas reformas muito onerosas, né? Não vamos entrar na parte de piso, revestimento cerâmico, gesso e tal. Não, aqui a gente usou da parte da pintura e todo o mobiliário solto. E ali é um antes, né? E o projeto embaixo. Então, a gente consegue também mostrar para o cliente como que fica essas intervenções. E a gente vê ali que tem o cabideiro, que tem a questão do espelho também. Essas são outras coisas que hoje a gente não precisa furar. A gente vê até os espelhos e os cabideiros que já vêm com a dupla face. É outra opção? É uma outra opção, mas é claro que a gente não vai furar numa parede hidráulica, numa parede que tenha gás, enfim. Mas assim, eu acho que a questão do furar para pendurar um quadro, eu acho que ela ainda, sabe, é bem sutil, assim, que não é uma grande intervenção. Que depois, na hora de você pintar, você também consegue ali passar uma massa corrida e fechar, passar um gessinho. Acho que não é uma intervenção que mereça tanta atenção, assim, que você não possa fazer. E qual é o primeiro passo quando as pessoas querem fazer essa mudança nos imóveis locados? Então, é essa conversa que eu sempre estabeleço, né? Quanto tempo você vai ficar para esse investimento vai retornar? Eu já fiz apartamentos que não tinha cozinha e não tinha banheiro. Então, assim, a cliente quis fazer e conversou com o proprietário e depois, na hora de sair, o proprietário adorou o projeto e quis ficar, então ele auxiliou nesses custos, né? Mas eu sempre digo que vamos ver a necessidade que você tem de fazer isso, quanto que vai melhorar, se você tem esse investimento, porque às vezes o contrato só dura 12 meses, né? Então, assim, ver a possibilidade de estar fazendo uma reforma muito onerosa e isso também não está se diluindo, por exemplo, em 4 meses, né? Que aí fica pouco tempo para você aproveitar aquele imóvel. Então, sempre pensar, né, nessas questões e quanto tempo que a gente vai permanecer ali para estar fazendo uma reforma muito onerosa. E quem vai ficar pouco tempo, rapidinho, para finalizar, pode optar por essas coisas de plantas, quadros menores, objetos. Um boiserie na parede, que fica bem interessante. Rodapé, troca. Não falo nem de iluminação geral mesmo, mas colocar um pendente, colocar uma arandela, um abajur, um carrinho bar. Então, móveis bem multifuncionais, assim, que você consegue depois adaptar ele num outro espaço, né? Ótimo, Priscila, muito obrigada pelas dicas.